Ok. Ok, começando a nossa aula, bom dia a todos. Peço a favor que alguém aí dê um... Oi, professor, estou escutando, tô vendo a apresentação. Oi, professora, estou escutando. Obrigado. Então tá, pessoal, então vamos dar sequência ao conteúdo da tabela periódica. Vocês já viram a tabela periódica no nono ano, tá? Esse ano vocês vão ver novamente, mas de uma forma aprofundada. Vocês não se preocupem se alguma coisa vocês não entenderam, principalmente nessa parte que relaciona a distribuição eletrônica com a tabela periódica. Ela é um pouco mais difícil, tá? Mas o professor acaba revisando esse mesmo assunto nas próximas aulas, através de exercícios. Então, no final, vocês vão entender. Não se preocupe se em algum momento não estou entendendo, tá? Porque é normal, tá? Mas vocês vão aprender, tá? Tenho certeza disso. Então, vamos lá. Bom, o que nós vimos sobre a tabela periódica? Basicamente, nós vimos que a tabela periódica ela foi organizada em função do aumento da massa atômica, por Mendeleev, e foi organizada em função do aumento do número atômico, por Moseley. História da tabela periódica. Tá? Massa atômica, aquele número com vírgula, na tabela periódica, e o número atômico é o número inteiro. 1, 2, 3, 4, 5. E, através do número atômico, nós identificamos o elemento químico. Ok, o que mais que nós vimos também? Nós vimos que a tabela periódica é dividida em famílias, que são as linhas verticais. Vou desenhar de novo. Tá? Nós vimos que as famílias são as linhas verticais, e elementos de uma mesma família apresentam propriedades químicas semelhantes. As famílias também podem ser denominadas de grupos. E por que pode chamar de grupos? Porque nós temos o grupo A e o grupo B, que está no meio da tabela periódica. Tá? Então, como se divide as famílias, se divide em grupos, então pode chamar família ou grupo, ok? Mas as famílias sempre são as linhas verticais da tabela periódica, e elementos da mesma família apresentam propriedades químicas semelhantes. Essas propriedades são importantes. Agora, ela também é dividida em períodos. E quem são os períodos? Ora, os períodos são as linhas horizontais. Primeiro período, segundo período, terceiro período. Esses períodos também podem chamar por níveis de energias ou camadas eletrônicas. É como se fossem camadas. São as camadas lá da nossa distribuição eletrônica, tá? Então, os períodos podem chamar de camadas, níveis de energias ou camadas eletrônicas. E elementos que estão em um mesmo período, ou uma mesma camada, ou um mesmo nível de energia, não apresentam propriedades químicas semelhantes. Por quê, professor? Ora, porque os elementos da família 1A estão no mesmo período que a família 8A, um é sólido, o outro é gás. Então, não apresentam propriedades químicas semelhantes quando estão no mesmo período. Agora, quando estão na mesma família, apresentam propriedades químicas semelhantes. Tá, pessoal? Essa é a base que nós vimos até esse exato momento. E agora o professor vai dar sequência na explicação da aula passada, tá? Bom, o professor fez uma nova tabela para a gente poder, para facilitar aí a visualização e o entendimento, né, daquela distribuição eletrônica. Né? Então, o que nós temos que saber? Nós temos que saber que a tabela periódica, eu divido a tabela periódica em 4 pedaços, e nós temos que a família 1A e 2A sempre na distribuição eletrônica termina em S. Depois, quando a gente pula lá para o outro quadradinho, nós temos que todos os elementos na distribuição eletrônica terminam no subnível P, e tanto subnível A, tanto subnível S quanto subnível P, sempre vai pertencer ao grupo B. E o subnível D e F fazem parte do grupo B, tá? Essa informação é importante. Bom, o que é também extremamente importante para termos de desenvolvimento de exercício em termos de distribuição eletrônica? É saber que todos da família 1, na distribuição eletrônica, terminam em S1
Todos da família 2 terminam em S2. Do outro lado, na distribuição eletrônica, todos vão terminar aqui, ó, P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Ou seja, se terminar no subnível S, pertence à família A. Se terminar no subnível P, pertence na família A. E aqui no meio, ora, vai do D1 ao D10. E aqui embaixo, vai do F1 ao F14. Há algumas tabelas, tá? Termina aqui no subnível D, mas por padrão vai do F1 ao F14. Bom, agora vem, né, o que eu expliquei na aula passada, e acredito que alguns de vocês ficaram meio assim em termos de entendimento, porque é normal isso acontecer na primeira explicação, porque é um pouco mais difícil, né, que tem essas formas. A princípio, eu vou destacar os elementos representativos, os elementos que estão no grupo A. Depois, tá, futuramente eu vou falar sobre os elementos que pertencem ao grupo B. Por quê? Porque os elementos que pertencem ao grupo B, eles têm várias exceções. Então, para não confundir nesse exato momento, eu vou focar no grupo A. Então, o que o professor destacou até esse exato momento? Todos que é aqui, ó, do primeiro, da família 1A e da família 2A, eles terminam sempre que NSX. O que significa essa forma? N é o período. Ou seja, o N pode ser 1, pode ser 2, 3, 4, 5, 6 e 7. S é aqui, ó, é o subnível, que pode ser S1 ou pode ser S2. E agora pulando lá para o outro quadrado, que nós temos a forma NS2 NPX. N é o período. A gente analisa para esse lado, fica mais fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, digamos que eu tenho aqui, ó, 4S2, 4P. O que eu sei a princípio? Olha, que termina aqui, ó, no subnível, termina no período quarto, ou seja, no quarto período. Então, é algum elemento que vai estar, ó, aqui. Agora, se eu pegar aqui P4, coloco aqui, ó, em vez do X, vai ser colocado o quê? O número 4. E a gente vai somar. 2 mais 4 é igual a 6. Então, significa que pertence à família 6. Se termina no subnível P, é família A. Então, está na família 6A. Então, família 1, família 2, em romanos, tá? Família 3, família 4, família 5 e família 6. Então, significa que é alguém aqui, ó, dessa família. Logo, vai estar bem aqui, ó. Vai ser o elemento que está aqui, vai ser o elemento. Vamos ver isso aqui um pouquinho mais na prática agora, na próxima lâmina. Espero que fique um pouco mais fácil, tá? Mas destacando que, por enquanto, a gente vai ver só aqui no subnível S e o subnível P, que são os elementos regulares, que não tem exceções. Bom, o que o professor fez? O professor recortou a família 1A e 2A da tabela periódica para a gente entender um pouco mais de facilidade essa distribuição eletrônica, ok? Como é que aparece em exercício? Vocês colocam a distribuição eletrônica e perguntam qual é o elemento químico. Então, se aparecer aqui, ó, 1S1, apareceu para vocês, faz conta que vocês não estão enxergando aqui, tá? Apareceu lá para vocês 1S1 e perguntar que elemento químico é esse? Ora, se termina em S, é a família A. 1 é o quê? É a família, então a família 1A. E o número 1? O número 1 é o período, então se localiza no primeiro período. Então vamos ver, quem é que está no primeiro período? Ó, é o hidrogênio. Quem é que está na família 1A? Está aqui, ó, família 1A. Pronto. Então, esse é o elemento químico. Então, 1S1 é a distribuição do hidrogênio. Mais um exemplo.
Apareceu para vocês lá 1s2, 2s2. E perguntar, que elemento químico é esse? Eu sei que vocês estão visualizando o berílio, tá? Só que lá no exercício não vai aparecer o elemento químico. Vai aparecer 1s2, 2s2 e vai perguntar, que elemento químico é esse? Então, o que, que nós temos que visualizar? Quando terminar em S, é só o último que a gente pega, ó. A gente tem quem? A gente tem o 2S2. 2 é o quê? É a família, então é a família 2. Se termina em S, é a família A. Então é a família 2A. Então tem que ser alguém, ó, que está aqui, ó, é a família 2A. E se localiza em qual período da tabela periódica? Olha, se localiza no segundo período. Então, nós vamos lá, pegamos o segundo período e encontramos o elemento químico, que nesse caso vai ser o berílio. Tá? Então, a distribuição eletrônica é o elemento químico que está na tabela periódica. Distribuição eletrônica e tabela periódica é a mesma coisa. Mais um exemplo. A repetição leva à perfeição. O professor, eu acho que colocou 5 ou 6 exemplos aí para que todos possam entender. De novo, apareceu a distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 e pergunta para vocês que elemento químico é esse. A gente pega quem? Quando termina em S, a gente pega o final, é o 3s1. S a gente sabe que é a família A. 1 é a família 1A. Então já sei que é alguém da família 1A. Ok, e o 3 aqui é o período, então tem que estar localizado no terceiro período. Então, no terceiro período, então tá aqui, ó, é o sódio. Essa seria a resposta do exercício. Mais um exemplo, mais uma distribuição eletrônica, e vamos perguntar, que elemento químico é esse? Tem que bater cálcio. Essa distribuição eletrônica tem que ser do cálcio. Então, pegamos, terminou em S, pegamos o 4S2. 2 é a família, então família 2. Já sei que está na família 2. E se termina em S, é a família 2A. Então, a gente vai lá na família 2A e tá aqui. E o quarto é o quê? Quarto é o período. Então, se localiza no quarto período. Então, a gente pega o quarto período. Lá na hora que tu vai fazer, não vai ter esse númerozinho, ou vai ter, depende da tabela. 1, 2, 3, quarto período. Então, pronto. Batalha naval. Cruzou, é o cálcio. Bateu com a resposta. Opa, tá certo. Acho que tem mais um ou dois exemplos. Eu acho que tem mais dois. Então, de novo, olha a distribuição eletrônica. Ó. Mas não importa. Se terminou em S, é da família 1A ou da família 2A. Repare aqui, ó, já sei, tá número 1, família 1. Já sei, terminou em S, é a família A. E qual o período? 5. Então, tá no 5, no quinto período. Então, vamos pegar o quinto período. Tá na família 1A. Pronto. Rubídio. Rubídio é essa criança. E bate com a resposta, ó. Bate com a resposta do rubídio. Último exemplo. Já está começando a ficar chato. Nesse exato momento, eu acredito que você já está entendendo. Tá? Temos aqui uma grande distribuição eletrônica. Meu Deus, quem sou eu? Pessoal, uma dica, tá? Às vezes lá, simplesmente você contar aqui, ó, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, tá? 38, tá? Eu acho que contei errado. Peraí, apagar aqui, professor. Contou errado. É do estrôncio? Ah, tá certo. 38, ó. 38 você encontra o elemento químico. Acontece que é comum colocar assim, ó. Por exemplo, assim, 4P6 e 5S2. Eles colocam só o final para ti. Tá? Eles não colocam toda essa distribuição eletrônica. E eles querem perguntar que elemento químico é esse. Só pelo final. Então, não apresenta toda a distribuição eletrônica. Se apresentar toda a distribuição eletrônica, simplesmente contar ali o número de elétrons, você, através do número atômico, você encontra o elemento químico. Mas é muito comum isso colocar só o finalzinho ali do NS2, NPX, NS2. Coloca só o finalzinho ali, praticamente, ou 2, 3, um pedaço final
da distribuição eletrônica, nem você, como é que você vai saber? Né? Não adianta, né? Se você somar aqui o número de elétrons, vai dar 8. Né? Aí não vai bater certo. Bom, mas vamos lá. Se terminou em S, deixa eu apagar para não ficar confuso. Deixa eu apagar. Ó, terminou em 5S2. Então, já sei que está no quinto período, ó. Já sei que está no quinto período. Então, é alguém daqui. E terminou em S, é família A. E 2 é o quê? Família 2A. Então, tem que estar aqui, ó, na família 2A. E a gente vai e, ó, repare que bate o estrôncio. Aí, essa é a distribuição eletrônica do estrôncio. Tudo bem? Ok, tá, pessoal? Então, mostrei para vocês a distribuição eletrônica relacionada com o elemento químico da família 1A e da família 2A. Agora, vem do outro lado. Agora, na distribuição dos elementos representativos que terminam com a distribuição eletrônica do subnível P. Quando termina em P, obrigatoriamente, nós temos que pegar quem? Nós temos que pegar os dois últimos, tá? Sempre pega-se os dois últimos. E geralmente aparece lá nas alternativas, nos exercícios, assim, 13S2, 3P6. E aí você tem que descobrir que elemento químico é esse. Não aparece, normalmente não aparece distribuição eletrônica. E como é que nós vamos fazer nesse caso? Bom, quando terminar em P, nós vamos ter que somar o P e o S para saber a família. Então, 6 mais 2, a família é a família 8. Então, vai ser a família 8. E se termina em P, também a família A. É isso que vocês têm que visualizar. Se terminar na distribuição eletrônica em S, família A. Se terminar na distribuição eletrônica em P, é família A, tá? Que é o primeiro quadrante lá e o terceiro quadrante. Tá? O quadradinho lá, o primeiro quadradinho e o terceiro quadradinho. Ok, família 8A. E se termina em 3 é o quê? 3 é o período, tá? No terceiro período. Aqui não tem número, então a gente cria os números. 1, 2, 3. Então tá no terceiro período. Então o período aqui, ó, é a linha horizontal. E a família 8A. Família 8A é a família 18. Né? Ah, mas professor, se não aparecer lá a família 8A, simplesmente soma mais 10. Né? Porque, ou seja, como é que funciona? Ó, essa é a representação antiga. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Então, 3 mais 10, 13. 4 mais 10, 14. 5 mais 10, 15. 6 mais 10, 16. 7 mais 10, 17. E 8 mais 10, 18. Então, a família 8 é a família 18. A família 3 é a família 13. E assim por diante. Então, a família 8 é a família 18 também. Então, tá aqui, ó. A gente faz a mesma coisa na batalha naval e a gente descobre que esse elemento é o elemento argônio. Vamos para mais um exemplo. Novamente, nós temos mais uma distribuição eletrônica, tá? Vamos pegar aqui só o finalzinho, tá? Então, tá lá. 3S2, 3P1. Que elemento químico é esse? Tem que bater galho. Que elemento químico é esse? Bom, subnível P, terminou em P, é A. Aí, quando termina em P, eu tenho que somar os dois últimos. 2 mais 1, 3. Então, é da família 3A. Então, é da família 3A, tem que ser alguém que está aqui, ó. Ó, família 3A, família 13, mesma coisa. Bom, e agora a gente vai saber qual período? O terceiro. Está localizado no terceiro período. Isso aqui é o período. Então, nós vamos lá. 1, 2, terceiro período. Então, a gente vai... Pronto. Bateu aqui, ó. Opa, não bateu. Ah, o professor errou. É o alumínio. Alumínio, por quê, ó? Às vezes a gente não conta aqui, ó. O professor deve ter contado de lá. Ó, a gente não conta isso aqui. Então, 1, 2, 3. Então, aqui está errado. Essa é a distribuição eletrônica do alumínio. 2, 4, 10, 12, 13. Ó. Isso aqui está errado. Tá? Por que está errado? Olha, uma forma de a gente visualizar também, então, 2, 4, 10, 12, 13. 13 é o número atômico do alumínio. Vamos ver? Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil. 13, ó, é o número atômico do alumínio. Por essa distribuição eletrônica, o professor matou. Agora, por aqui também, ó, pelo 3S2, 3P1, a gente encontra a família, ó. 2 mais 1, 3. Pertence à família
3. Se termina em P, é a família A. E se localiza no terceiro período. Imagina, tá lá a resposta galho. Não, não é essa a resposta. A resposta é alumínio. Por quê? Porque se localiza no terceiro período, e na família 3A, e a resposta é o alumínio. Tá, pessoal? No PDF eu vou alterar isso aí. No PDF que eu vou colocar depois à disposição para vocês no grupo, vai estar alumínio, tá? Depois eu vou alterar isso aí. Bom, mais um exemplo, agora um mais real. Como é que aparece? 4S2, 4P3. Que elemento químico é esse? Vamos ver se vai bater o arsênio também. Bom, 3 mais 2, vamos somar aqui, ó. 3 mais 2 dá quanto? 5. Então é família 5. Terminou em P, é a família o quê? 5A. Então, vamos lá para a família 5A. Tá aqui a família 5A, que é a família 15. Então é alguém daqui. E se localiza qual período? É o número que está ali na frente. Às vezes, usando o mouse aqui, desaparece o ponteiro. Ó, se localiza onde? No quarto período. Se localiza no quarto período. Então, 1, 2, 3, quarto período. Então, vamos embora. Pronto, agora sim, agora deu certo, ó. É o arsênio. Essa é a distribuição eletrônica do arsênio. Ok, pessoal? Bom, eu espero que nesse exato momento, tá, vocês tenham aí entendendo essa parte da distribuição eletrônica em relação a essas fórmulas. Vou voltar, tá? Vou apagar aqui para ficar mais fácil. Em relação a essas fórmulas, o que o professor mostrou nesse exato momento? O professor destacou para ti, ó, essas duas fórmulas na prática, tá? Ah, professor, ainda não entendi. Não se preocupe lá, nós vamos fazer exercício. E no desenvolvimento dos exercícios, a gente aprende mais. Tudo bem? Bom, vamos dar sequência. Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente reconhece na tabela periódica quem são os metais e quem são os não metais. Importante? Sim. Aparece no exercício? Sim. E é extremamente fácil. Tá? Bom, como é que a gente, ao olhar para a tabela periódica, a gente reconhece os metais? Além disso, nós temos que ter, valorizar esse conhecimento, porque em breve nós vamos estudar as ligações químicas, aí vem lá, ligação iônica, ligação covalente, e a ligação iônica é a ligação de um metal ligado com não metal, a ligação covalente é apenas a união de não metais. Então, esse conhecimento da tabela periódica, de reconhecimento, quem são os metais e quem são os não metais, é extremamente importante. Então, vamos lá. Quem são os metais da tabela periódica? Repare que tem, ó, essa escadinha aqui nesta tabela periódica. E daqui para cá tudo é metal. Para cá tudo é metal. Tudo aqui é metal. Tudo. Professor, o que significa esses elementos aqui, ó, de uma cor diferente? Antigamente existia uma classificação, eles eram chamados de semimetais. Mas não existe mais essa classificação de metal, semimetais e ametais ou não metais, tá? A em grego significa não metal, tá? Então, ametais e não metais é a mesma coisa. Mas então não tem mais essa classificação de semimetais. Pode aparecer algum exercício antigo, mas hoje ou é metal ou é não metal. Então, voltando. Então, seguindo a escadinha aqui, ó, seguindo a escadinha, toda tabela periódica tem essa escadinha. Então, para cá, todos são metais. E para lá, todos são não metais, que também são chamados de ametais. Ok? E tem uma exceção aqui que é extremamente importante, tá? Que é o elemento hidrogênio. O elemento hidrogênio, por que ele está aqui, ó? Ora, porque a distribuição eletrônica dele é 1s1. Se é 1s1, por quê? Ó, porque ele pertence à família 1, e se termina em S, 1A. E se localiza em qual período? No primeiro período. É por esse motivo que a maior parte das tabelas coloca ele na família 1A. Só que existe tabela periódicas que ele está aqui, ó, no meio, aqui na família 7A. Por quê? Porque ele tem, entre esses elementos, ele é um elemento muito eletronegativo. Então, algumas tabelas periódicas colocam na família 7A e outras tabelas periódicas colocam ele no meio. Tá? Então, o hidrogênio é um caso à parte. Mas nós temos que saber o quê? Que o hidrogênio é um não metal, ele é um gás.
tá? Ele, embora que esteja aqui à esquerda da tabelinha, não significa que ele é um metal, é uma exceção. O restante, todos os outros que estão à esquerda dessa escadinha são metais, e todos que estão à direita da escada são não metais. Pessoal, conhecimento extremamente importante, tá? Muito importante isso aí. Vocês têm que saber e vocês têm que memorizar essa informação. Bom, eu já dei uma pincelada nas nossas aulas anteriores, tá? Sobre tabela periódica. Quem são os elementos representativos? Devido à importância, devido à quantidade de exercícios que abordam esse item, o professor resolveu destacar um pouquinho mais aí para vocês. Então, como é que vocês reconhecem quais são os elementos representativos na tabela periódica? Representativos também são chamados regulares, ou seja, as propriedades físicas e químicas se mantêm regulares. Bom, todos os nossos subnível S são denominados representativos e todos do subnível P são chamados de representativos. Como é que vem isso? Espera eu voltar na tabela aqui. Como é que vem isso? Ora, o lítio é um elemento representativo, o magnésio é um elemento representativo, o potássio é um elemento representativo. Então, todos esses elementos aqui são elementos representativos. Pulamos para o outro lado. O boro é um elemento representativo, o fósforo é representativo, o cloro, bromo, tá? Todos esses elementos aqui são representativos. E tem os elementos de transição. Os elementos de transição são os elementos que estão no meio da tabela periódica. Então, reparem nessa lâmina, tá? Nós temos aqui, ó, transição e transição. Só que é extremamente importante essas duas palavras. Quem são os elementos de transição externa e quem são os elementos de transição interna na tabela periódica? Bom, repare que tem essa setinha aqui, ó. Aqui nós temos os actinídeos e lantanídeos. Esses elementos, na verdade, não estão aqui embaixo. Eles estão aqui, ó. Eles estão aqui. Então, eles estão aqui. Só que, por uma questão de estética, colocaram esses elementos aqui embaixo, porque senão a tabela ia ficar muito comprida. E por esse motivo, resolveram chamar esses elementos que estão aqui embaixo de transição interna. Então, todos os elementos aqui são denominados de elementos de transição interna. E, se esses são internos, eles resolveram chamar esse aqui de transição externa. Como é que vem que você tem que saber? Bom, o ferro é um elemento de transição interno ou externo? Transição externa. Ok, vamos escolher mais um. O ouro, o AU, né? O AU, né? O cachorrinho é um elemento de transição que? Externo. E o promécio, cadê o promécio? Tá aqui o promécio. Tá? O promécio é um elemento de transição interno. Por quê? Porque, na verdade, esses elementos estão aqui, ó, no sexto período. E assim com os actinídeos, aqui está os actinídeos, não sei se você consegue enxergar, tá? Estão aqui. Pessoal, só gostaria de destacar para vocês que, para mim, aqui, essa tabela periódica ela fica viva. Né? Eu assisti no último vídeo, ela fica um pouquinho mais nublada para vocês. Eu acho que isso talvez assim, um pouco da transferência dos dados, tá? Eu acho que se perde um pouquinho a qualidade da imagem, mas aqui a imagem fica muito viva para mim, tá? Então talvez não seja a mesma visão que vocês têm. Eu sempre procuro colocar o melhor das imagens para vocês. Bom, ok. Agora, como é que cai em exercício? Vai perguntar lá. O elemento magnésio, ele é um elemento de transição externa? A gente vai lá, procura elemento químico. Não, o magnésio não é um elemento de transição, ele é um elemento representativo. Então, essa alternativa estaria errada. Tá, e o carbono, ele é um elemento de transição externo? A gente vai lá, procura o carbono. Tá aqui o carbono, ó. Não, o carbono é um elemento representativo. Tá aí errado. Agora, perguntar lá, o cromo, o crômio, né? O crômio, ele é um elemento representativo? Não, ele é um elemento de transição externo. Então, esse conhecimento é extremamente importante em termos de conhecimento da tabela periódica. Pessoal, o PAV, tá? Quem for fazer o PAV, espero que todos vocês façam, não sei quando é que vai ser, né? A tabela periódica cai, e cai muito. E
a distribuição eletrônica relacionada com a tabela periódica cai, e essas questões que envolvem elementos representativos e elemento de transição também, né, é muito comum na prova do PAV. Em contrapartida, no Enem, tá, não vem tabela periódica, e não é muito comum essa pergunta aí em termos de representatividade, de transitividade dos elementos químicos. Tá? Entretanto, quem for trabalhar na parte das exatas, quem resolver ser um médico, quem resolver fazer odontologia, quem resolver ser veterinário, tá? Conhecer a tabela periódica, ou professor de biologia, alguma coisa na área biológica, tem que ter um conhecimento sobre a tabela periódica, então, conhecimento necessário. Agora, quem for fazer direito aí, fazer pedagogia e outros desejos em termos de futuro, em termos de profissão, tá? Talvez a tabela periódica esse conhecimento não seja tão importante. Entretanto, a gente tem que lembrar que todo conhecimento, né, quanto mais conhecimento a pessoa ter, mais culta ela é, e isso vai fazer diferença em termos de atitude dessa pessoa aí, conquistando mais respeito aí perante a sociedade, tá? Então, o conhecimento aí faz diferença na vida de cada pessoa. Bom, vamos dar sequência, vamos ver como é que está o nosso tempo, nós temos mais alguns minutinhos. Bom, pessoal, eu vou começar hoje, né, e na próxima aula eu destaco isso, porque é extremamente importante. Vocês vão ter que memorizar as famílias da tabela periódica. Ah, professor, tem que decorar, mas decorar, não lembro coisa, tá? Infelizmente, tá? Uma coisa que a gente não defende em termos de decoreba, mas vocês têm que memorizar o nome das famílias. Bom, que não são muitas famílias. Bom, vamos lá. Olhando para essa lâmina. Aí nós temos a família 1A da tabela periódica. Qual o nome? Metais alcalinos. Família 2A, metais alcalinos terrosos. Repare aqui, ó, mesmo nome, metais alcalinos. Só que a família 1A, metais alcalinos. Família 2 tem de terra, porque eles são retirados da terra. Então, metais alcalinos terrosos. E depois eu quero destacar para vocês aqui, ó, na tabela periódica, que tem o elemento boro, tem o elemento carbono e tem o elemento nitrogênio. Então, família do boro, família do carbono e família do nitrogênio. Repetindo, ó, aqui, metais alcalinos, metais alcalinos. Família 2, metais alcalinos terrosos. Pulando para o outro lado, família do boro, família do carbono e família do nitrogênio. O mais difícil, na minha opinião, na tabela periódica, são esses dois elementos químicos, aonde está o oxigênio e aonde está o flúor. Então, elementos da família 6A são chamados de calcogênios, e elementos da família 7A são chamados de halogênios, ó, com H. E uma forma de memorizar, e eu me lembro quando eu entrei na faculdade, através do vestibular, ainda era vestibular tradicional, não era ainda o Enem. E para eu memorizar, eu me lembrei o que? Do alfabeto. Quem é que vem antes? A letra C ou a letra H? A letra C vem antes. Então, aonde está o oxigênio? Agora o mouse aparece, pontinho. Tá aqui. Aonde está o oxigênio? Deixa eu apagar porque eu não ficar meio confuso. Aonde está? Aonde está o oxigênio é a família dos calcogênios. E aonde está o flúor é a família dos halogênios com H. Então lembra que a letra C vem antes do H, para você lembrar, família dos calcogênios e família dos halogênios, e depois a família dos gases nobres. Ok, então para terminar a nossa aula, família 1A, metais alcalinos, família 2A, metais alcalinos terrosos, família 3A, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio. Onde está o oxigênio? Família dos calcogênios. Onde está o flúor? Família dos halogênios. E a última família é a família dos gases nobres. E na nossa próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre os gases nobres. Ok? Tá? Então, na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre as famílias. Destacar isso aí mais para vocês. Ok, pessoal? Bom, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Legal, eu não tinha lembrado. Quem não deu ainda, escreveu a palavra presente, tá? É extremamente importante porque é a forma que o professor está aí identificando o aluno que começa a aula
e no final da aula ele coloca a palavra presente e eu identifico aí também quem está terminando. Então, quem não colocou ainda a palavra presente, tá? Coloca aí, presente, professor. Estou assistindo a aula até o final. E é assim que o professor vai considerar a presença. Não de quem inicia, tá? Inicia sim, já coloquei, ó. Já fiz a chamada de vocês quem inicia. E agora eu vou fazer, claro que agora eu vou baixar do sistema a quem escreveu a palavra presente, e né, quem não escreveu a palavra presente significa que não assistiu a aula, tá? E recebe aí a falta. Tudo bem? Então, quem já escreveu a palavra presente, pessoal, até a nossa próxima aula, tá? Façam atividades. Pessoal, hoje tem atividades de química que vai até a próxima terça-feira. Vocês têm que fazer as atividades, ok? Além da aula presencial, tem a atividade aí. Toda terça e toda quinta vão ter atividades de química para vocês. Em forma de exercício aí, é o reforço do conteúdo que está sendo trabalhado com vocês ao vivo. Ok? Mais alguns segundos para o pessoal escrever a palavra presente. Tchau, tchau para vocês. Vou parar a gravação.